Oi. E aí? Eu ia nadar, mas começou a chover na hora que eu entrar na piscina. Ai, seus planos foram frustrados então, né? Eu tenho certeza. Mas é isso, passou bem a noite? Passei, hein? Mas eu confesso que se eles tivessem deixado a gente ficar junto no mesmo quarto, eu teria passado bem melhor. Ah, eles me colocaram no quarto daquele Otávio do segundo ano, sabe? Otávio? Uhum. Logo ele, Cleiton. Pois é. Se fosse eu lá, eu garanto que a gente tinha se divertido muito mais. Tá, fala baixo, Vini. Se alguém escutasse falando isso, pode dar problema pra nós dois. Que isso? Que isso, Cleiton? Só tá nós dois aqui. Pessoal, todo mundo já foi pra trilha. Aliás, a julgar por esse tempo, eu tenho certeza que eles estão ilhados e vão demorar, ó, bem mais a voltar. É sério, Vini. Eu sei que você tá com saudade. Eu sei que você quer relembrar. Deixa rolar. Olha, eu gosto de você também. Só que eu não posso me meter em confusão agora. O problema é esse, você sabe disso. Tem confusão que vale a pena. O que é isso? Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Vocês estão assistindo novela demais. A gente tá assistindo novela demais. Eu passei a minha vida inteira vendo hétero em novela. Eu não me tornei um. Isso é uma ofensa incrível. É abominável. Abominação esse penteado seu aí. Pera aí, ele não quis dizer isso. Amara, ele não quis dizer eu isso, quis. tá? Eu Não, quis sim. não quis não. Quis dizer sim. Eu já liguei pro seu pai. Com o seu eu não consegui falar ainda, mas eu vou tentar mais tarde. Vocês não podem fazer isso aqui. Isso é um atentado. Um atentado à moral e aos bons costumes. É contra a ordem natural das coisas. O que é isso? Vocês não estão assistindo às aulas de biologia, não? Não sabem que dois homens não procriam? Amália, você já é uma mulher com mais de 60 anos nas costas. Você já não pode mais ter filho. Você virou o quê? Uma inútil por causa disso? Meu dever com a sociedade é outro. Tá. Agora falar besteira virou dever com a sociedade. A gente não vai admitir isso aqui. Eu fui clara? Amália, beijar não é crime. Pois deveria ser. É, né? Deveria. Pra você deveria. Já que você não beija ninguém, sei lá quanto tempo. Não, Amália, ele não quis dizer isso, na verdade. Eu prometo que foi a última vez. Não vai acontecer de novo. Prometo Vai que foi a última acontecer. vez. Vai acontecer. Não, não vai. Vai acontecer. Se não acontecer aqui, vai ser lá fora. Eu já tô cansado. Já tô cansado de todo mundo ficar dando pitaco na minha vida. O pessoal vive se pegando aí, você não faz nada. Você sabe para onde os homossexuais vão? Não sabe? Pra ficar longe de gente como você, eu vou sem pensar duas vezes. Vocês já conhecem a regra. Aqui dentro ou lá fora, eu não quero envolvimento de dois rapazes aqui. Isto é errado. E não adianta. No máximo que dois homens podem ser é amigos. Tem razão, Amália. O Cleiton é um grande amigo pra mim. Igualzinho o professor de física é um grande amigo pras menininhas do segundo ano. Com licença, Wagner. Alberto, quanto tempo? A gente mora na mesma rua, menino, e quase não se esbarra. Coisas da vida, eu ando ocupado, você também. É verdade, um dia de folga como hoje é muito raro. Mas o que é que te traz aqui? O assunto é um pouco delicado. Você tem um tempinho? Claro que tem, você tá me deixando assustado. Será que eu posso entrar? Você tá sozinho? Claro que pode, eu tô sozinho. A Fabrícia foi fazer compras e meu filho Cleiton tá em viagem do colégio. Eu sei. Ele tá com o meu filho, Vinícius. Sim, eles estudam juntos. Esses dois aprontaram, Wagner. A dirigente do colégio me telefonou e falou que vai ligar pra você também. O que é que eles fizeram? Gente, será que ela tentou entrar em contato comigo? Eu tô aqui fora fazendo umas coisas e meu celular tá lá dentro. Vem, entra lá dentro, a gente conversa melhor. Vem, Alberto, senta aqui. Você quer uma água, um café? Não precisa. Eu tô um pouco tenso. Tá, mas me fala o que é que aconteceu, o que é que os nossos filhos aprontaram. Eu nem sei como te dizer isso. Ai, fala logo, Alberto. Eu já tô ficando preocupado, não precisa ter medo de falar. Sabe, a gente se conhece desde criança, pô. A funcionária do colégio me ligou e disse que pegou o seu filho dando um beijo no meu filho na viagem.
Ela brigou com eles, chamou a atenção. Mas o seu filho disse que está apaixonado e que vai brigar pelo amor. Meu Deus. E o que é que você pensa disso? Isso é um absurdo, Wagner. É errado, é imoral. Imagina o que as funcionárias do colégio estão falando sobre isso agora. Ainda mais sendo um colégio religioso. Eu imagino seu medo, eu não sei nem o que dizer, nem como agir. Você precisa dar um corretivo no seu filho. Espera aí, Alberto. Por acaso você estava lá? Você viu a cena? Primeiro eu quero falar com meu filho. Agora, quem foi que disse que meu filho é que precisa de um corretivo? Com certeza ele seduziu o Vinícius. Olha lá como você fala do Cleiton. Ele é um menino de ouro, tá? E se por acaso ele beijou o seu filho, é porque com certeza foi recíproco. Você já pensou que seu filho pode ser gay? Não abra a boca para falar isso. Ele não é. Com certeza foi influência do seu filho. O que você está ensinando para ele, hein? Eu ensinei o Cleiton a ser um menino responsável, carinhoso e cuidadoso com as pessoas. Foi isso que eu ensinei. Você está querendo ensinar alguma outra coisa? A gente sabe que você gosta de homens, né, Wagner? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso, Alberto. E justamente de você. Por acaso você quer que eu lhe refresque a memória? Não. Eu só quero que o seu filho se afaste do meu. Peraí, você veio aqui e agora você vai me escutar. Você lembra quando a gente era adolescente, que sua mãe deixava você ir lá na minha casa jogar videogame comigo? Foi aí que você e eu começamos a fazer umas brincadeiras. Tira isso da sua cabeça, esquece. Eu sou casado, tenho esposa e sou muito feliz. Tudo bem, Alberto, se você é feliz assim, mas isso não apaga o fato de a gente ter tido um envolvimento na adolescência como os nossos filhos. Que ironia do destino, hein? Por favor, Wagner, você precisa tomar uma ação com relação aos nossos filhos. Senão, eu vou exigir que a direção cancele a bolsa de estudo do seu filho. E você sabe que eu tenho poder para isso. Oi. E aí? E aí? Vini, você não devia ter enfrentado a Amália daquele jeito. Por quê? Como assim? Você não queria? Eu queria, só que... Sei lá, agora eu tô tenso, sabe? Eu tô preocupado com tudo que pode acontecer com a reação do seu pai, com a reação do colégio. Sei lá, é muita coisa. Você não gosta de mim, Cleiton? Vini, você sabe que eu gosto. Só que não é simples assim. Eu, sei lá, nunca falei com meu pai sobre isso. Meu pai, pelo menos, eu acho que levaria numa boa, mas pelo que você fala do seu pai, ele é super conservador, então imagina o problema que isso podia dar. Eu não tô ligando pro que ele pensa. Ele não liga pra mim mesmo. Eu só quero ter liberdade pra fazer as coisas que eu quiser, sabe? E eu disse e repito, eu vou fazer tudo pra gente ficar junto. Eu queria ter essa coragem toda que você tem, sabia? Eu não entendo isso. Eu gosto muito de você, Vini. Eu queria poder te beijar, te abraçar, ficar com você. Só que ao mesmo tempo você é muito impulsivo e eu fico com muito medo de te atrapalhar. Eu só não quero que se meta na minha vida, Cleiton. Olha só, a gente tomou advertência por causa de um beijo. Seu pai já falou com você sobre isso? Ainda não, mas tenho certeza que ele vai explodir no meu ouvido. Tá vendo? É por isso que eu fico preocupado. É tudo muito arriscado e... Sei lá, eu só fico com medo disso. O medo a gente tem que ter de morrer amanhã sem ter aproveitado a vida direito. Eu acho que correr riscos faz parte. E é esse tipo de risco que vale a pena. E por mais que você discorde, esse é um risco que vale muito a pena correr. Tá, eu vou terminar minha redação. Eu vou tentar entregar antes de escurecer, tá?
que aconteceu? O que você tem? É o Cleiton, Fabrício. O que tem ele? Eu tenho medo de que meu filho cresça infeliz como eu sou. Sabe, eu tenho medo que ele sofra. Por que isso agora? O que aconteceu? Fala. Certo, eu preciso respirar. O Alberto esteve aqui agora há pouco e conversou algumas coisas comigo. Alberto, vizinho? Sim, ele mesmo. E segundo ele, sabe, o Cleiton beijou o filho dele na viagem do colégio e ele chegou aqui reclamando e falou um monte de coisa. E ele brigou com você? Ele te fez alguma coisa? Fala, porque aí eu vou lá, eu resolvo, eu meto a mão na cara dele, com a raça dele. Ele não falou nada demais, sabe? Ele só foi frio, seco, sabe? Mas não fez nada demais comigo. É só um pai com medo de que o filho se envolva com outro rapaz. E você quer falar sobre isso? Sabe que você pode conversar comigo, né? A gente sempre conversou tudo e... Tem mais alguma coisa com relação a esse Alberto? Você quer conversar? O que você quer dizer com isso? Ah, irmão, ó, quando a gente era adolescente, eu lia a sua agenda de cabo a rabo e eu sempre via muita coisa sobre esse Alberto. Eu sei que você é um bom pai, eu sei que você é um irmão incrível. Acho muito ruim ficar vendo você chorando por conta do teu filho ter beijado um colega na escola. Mas você é muito intrometida mesmo, hein? Leu minha agenda? Qual é? Esse crime já prescreveu, a gente tá muito velho. Sua boba. Sim, é ele mesmo, o Alberto. Então quer dizer que era com ele que você brincava de A videogame. gente teve um envolvimento na adolescência. Eu gostei muito dele, eu me apaixonei de verdade. Só que os anos passaram, ele conheceu uma garota, começou a namorar, casou, teve filho, blá 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 blá, e a gente nunca mais falou sobre o assunto. Mas hoje eu fui obrigado a jogar tudo na cara dele. Você ainda sente alguma coisa por ele, né? Os anos não fazem a gente esquecer completamente o sentimento, né? E a vida é muito dura quando a gente encontra alguém que mexe com o nosso coração. Poxa, Fabrícia, ele aqui falando sobre os nossos filhos e eu só queria abraçar ele. Tá, mas e o Cleito? Eu quero que meu filho seja um jovem livre, sabe? Pouco me importa se ele estava beijando o Vinícius ou não. Sabe, eu quero que ele fique bem. E olha, eu não vou transformar esse assunto num circo. Você me orgulha tanto, sabia? O Cleito deve ser muito feliz de ter um pai como você. Será? Eu tenho certeza absoluta. Quer saber, irmão? Olha, seja sempre assim. Um parceiro do seu filho e não deixe ele ter os mesmos traumas que a gente teve lá na adolescência. Eu lembro quando você sofreu e eu não quero que meu sobrinho sofra também. Ai, irmã, um abraço, beijo. Posso falar com você? Pode. Você tá triste, né? Só um pouquinho. Sabe, Cleiton, eu tô me sentindo um pouco culpado. Eu que insisti pra gente se beijar e causou essa confusão toda. Eu só fico pensando se eu devia sentir isso que eu sinto por você, sabe? Esse carinho, essa vontade de estar com você. Sei lá. Olha, se devia eu não sei, mas eu vou falar por mim. A gente brincou na rua juntos, a gente estudou juntos quase que todos os anos. A gente não é só um casal de amigos, o casal mais velho e experiente do mundo. Pelo contrário, mas conforme o tempo foi passando, foi por você que eu me apaixonei. É como se fosse... O quê?
o primeiro amor. Pelo menos é bem parecido com o que a gente lê nos livros. Eu sinto mesmo por você, Vini. Então, por que a gente não enfrenta isso tudo junto? Sei lá, não tem esse seu jeito descolado, sabe? Em casa eu tenho muita liberdade com a minha família, só que aqui eu não queria ser o rebelde. Pra você deve ser mais fácil, né? Você não tem com o que se rebelar. Eu vivo numa família conservadora. Tem diálogo. Meus pais devem ter sido os jovens mais sem graça do mundo. E exatamente por causa disso eles são os adultos mais infelizes que existem. Será? Porque a gente nunca sabe também o que pode ter acontecido pra eles ficarem assim. Você se dá bem com a sua família? Muito. Tipo assim, meus pais são separados, mas eles são bem amigos. Eles falam que não gostavam do outro no começo, mas os dois queriam muito ter um filho. Pra te falar a verdade, eu até desconfio um pouquinho do meu pai. Só que a gente nunca falou abertamente sobre isso. Dá pra perceber por causa de trejeito e tal, mas nunca rolou um diálogo aberto. O pessoal lá da rua comentava. Mas é muito bom saber que eles são assim. Deve ser o máximo. Né? Clayton, eu não quero parecer apressado, mas eu gosto muito de você. E eu não tô confortável com pessoas dizendo que a gente deve ou não fazer. Eu gosto de você também, Vini. Eu gosto muito de você, só que eu acho que eu preciso de um tempo, sabe? Você falou que a gente não é mais criança, mas a gente não é adulto ainda também. Pelo menos eu ainda não me sinto assim. Vamos lutar por nós. Eu tenho medo dos anos passarem e a gente não aproveitar esse sentimento todo, sabe? Eu não quero ser um adulto frustrado, eu não quero me tornar um espelho dos meus pais. A gente vai lutar pelo nosso amor. Só que a gente tem que lutar com calma, com paciência. Só não esquece de uma coisa, Vini. O quê? Mesmo eu não falando isso toda hora, eu amo muito você. E pode não parecer, mas é o que eu sinto aqui dentro. Com licença, Alberto. Wagner, o que você está fazendo aqui? Será que a gente pode conversar? Acho que a gente não tem mais nada para conversar. Tudo já foi falado na sua casa. A menos que você tenha conversado com seu filho e tenha alguma novidade. Eu nem falei com ele, nem vou conversar. Eu vou esperar ele voltar de viagem e queira me falar. Eu não vou controlar o meu filho como eu fui controlado e você também. Eu não vou falar sobre isso com você. Por que não, Alberto? Por que você não me deixa em paz? Porque eu ainda tenho um sentimento por você. Por favor, Alberto, me ouve. Cala a boca! Eu tô no meu trabalho. Pode ser que alguém nos escute. Apesar de ainda ter um sentimento por você, eu vim aqui falar do meu filho. Aliás, Alberto, dos nossos filhos. Lembra de quando a gente era novo? Que a gente se pegava? Tudo eu sei que você também gostava. E eu nunca te obriguei a nada. Não. Então pronto, Alberto. Se os nossos filhos foram pegos juntos, é porque eles se amam. Cala a boca! Cala a boca e sai daqui! Quando é que você se tornou esse ser tão gélido, tão frio? Nem parece aquele Alberto que eu conheci, que eu
Que você o quê? Que eu me apaixonei. Eu não podia viver aquela paixão. A minha família não ia aceitar nunca. Era errado. Desde que eu decidi me casar com a Vanessa, as coisas andaram. E eu não vou permitir que você coloque tudo a perder. Você queria casar com ela? A gente se dá bem, tá tudo certo. Tá ok, Alberto, eu vou embora. Agora eu só quero te pedir uma coisa. Não briga com teu filho não quando ele voltar. Lembra de tudo que você teve que fazer contra a sua vontade por conta da rigidez dos teus pais. Dá licença. Eu ficava todo dia esperando a hora de ir pra sua casa jogar videogame, lembra? Eu amava a sua companhia. E essa era a desculpa perfeita para ficar um pouco mais perto de você. Foi aí que o meu irmão mais novo um dia percebeu a gente se abraçando na sua casa e contou pra minha mãe. Ela brigou comigo e disse pra eu não andar mais perto de você, que não era boa companhia. Eu sei que eu posso ir embora sabendo que você conserva um pouco daquele Alberto que tanto mexeu comigo. Me desculpa, Wagner. Me desculpa por ter sido um covarde. Por não viver o que eu realmente queria viver. Hoje eu tô casado. Tenho uma esposa extremamente religiosa. E tô preso num mundo que eu confesso que eu não queria estar. Eu tô chocada que ele acabou se abrindo com você no final. Pois é, ele falou várias coisas. Eu senti que se eu tivesse falado mais um pouquinho, ele teria se aberto mais. Mas assim, irmão, eu não quero reviver isso com força dentro de mim, não, sabe? Eu tô lutando pelo meu filho. Ah, eu tenho vontade de jogar tudo no ventilador da família dele, assim, tipo, sabe? Ai, Fabrícia. Não, isso é jogo baixo. Deixa ele sair do armário por ele mesmo. Ele que se resolva pra lá. Eu espero mesmo é que ele, sabe, tenha repensado sobre o comportamento com o filho dele, que pelo menos isso já tá de bom tamanho, né? É muito careta, sei lá. Meu coração tá mais tranquilo depois que eu conversei com ele, sabe? Eu consegui ver um pouco daquele Alberto que eu conheci no passado. Assim, aquela pessoa ainda tá presa dentro daquele corpo. Existe um pouco dele lá dentro, sabe? Mas, bom, vida que segue. Ai, meu irmão, você merece ser tão feliz. Eu tenho tanto orgulho de você. Eu aprendo tanto com você. Ainda bem que você desistiu daquela história de casamento, de novela. Hein? Verdade, mas eu quase que fiz. Lembra quando eu trocava uns olhares com a Tamara? Ainda bem que ela me falou qual era a praia dela. Bom, enfim, depois a gente resolveu ter o Cleiton e... Meu Deus, irmã, como eu amo meu filho. Ai, eu também. E aí? Será que eu posso conversar com você um pouco? Como é que você me achou aqui? Eu lembro quando seus pais brigavam e era pra cá que você vinha, ficava isolado de todo mundo. E em meio a tudo isso que tá acontecendo, eu achei importante procurar você pra conversar. Eu tô com raiva de mim mesmo. Eu tô me sentindo um imbecil. Cara, não fica assim, o Wagner me contou sobre a conversa de vocês. Eu não devia. Ele devia sim. Até hoje, ele nutre um sentimento por você. É por isso que ele acabou abrindo o coração dele e a situação dos meninos. Cara, isso acabou deixando todo mundo com as emoções à flor da pele, sabe? O que eu faço agora, hein? Me diz. Você não pode mudar o passado, mas você pode construir um futuro diferente. Seja amigo do seu filho.
Não se torne inimigo dele, que vai criticar tudo, brigar cada vez que ele fizer alguma coisa que você ache errado. Eu quero que meu filho seja feliz. Repetindo os mesmos erros que vocês cometeram no passado. Eu não tô falando de libertinagem, eu tô falando de deixar seu filho confortável pra te mostrar que realmente a gente é capaz de amar de verdade e deixar a pessoa livre. Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Porque eu fico me perguntando se ainda dá tempo de melhorar. Não é tarde pra você cuidar do seu filho. Mostra pra ele que você é parceiro. Me conta o que eu sinto. Você precisa ser responsável, cara. Agora você é pai de família, você tem uma esposa que é incrível. Fica complicado opinar nesse sentido, tipo, essa dúvida que você sente. Muitos caras ao redor do mundo têm. Só que o ideal é não tentar fugir. Eu jamais quero decepcionar minha família. Por que você não procura ajuda? Uma psicóloga, um profissional que possa te ajudar a encontrar quem realmente você é. Eu quero dizer tudo o que eu penso aqui e não parecer uma irresponsável. Eu vou fazer isso, Fabrício. Eu vou fazer isso. Obrigado, tá? Pela sua ajuda. E o Wagner, como é que tá? Ele ficou mexido com a conversa de vocês, mas ele tá bem. Ele só te procurou mesmo porque ele ficou muito preocupado com a bolsa de estudo do Cleito. Wagner, Você? me perdoa, Wagner. Me perdoa, eu fui um idiota. Estou sendo um idiota, mas eu não sou assim, esse não sou eu. Calma, você precisa respirar fundo. Não precisa pedir perdão. Tá tudo bem entre a gente. Não está. Você precisa me perdoar por ter te ameaçado de tirar a bolsa do seu filho e por ter sido um grosseiro, Wagner. E por não ter vivido o que a gente sentia na época. Não vamos falar mais nisso. Eu não quero mais viver, sabe isso? Eu tentei por todos esses anos vestir a camisa do homem exemplar da família brasileira. Mas eu só estava fingindo para mim mesmo, Wagner. Eu fiquei me magoando, me podando. Esse foi o preço das suas escolhas. Você quis viver isso. Então, o que a gente faz? A pergunta certa é o que você faz. Eu tenho minha vida muito bem resolvida, apesar de ainda sentir algo por você, Roberto. Sabe, eu não devo satisfações da minha vida a ninguém. A única pessoa a quem eu devo compromisso é o meu filho, que sabe absolutamente tudo ao meu respeito e que pode me perguntar e falar o que ele quiser. Então o que eu faço? Não deixe seu filho repetir os mesmos erros que você cometeu. Deixe ele ser feliz na essência. É isso que vale a pena. Será que eu consigo? Se você não fizer por você, faça por ele. Para que ele não cresça assim feito você. Achando que está vivendo uma história, quando na verdade está só fazendo um teatro para a sociedade. Tem marcas, Alberto, que nem o tempo apaga. Eu vou torcer muito por você. Vou torcer muito pela sua felicidade. Mas é isso. Não ia comentar com você, Vinícius, mas eu reparei hoje cedo na bela moça da foto de plano de fundo do seu computador. Ah, é sim. Ela é uma grande inspiração pra mim. Que bom saber que ainda existem instintos masculinos aí dentro. Fico muito feliz.
Do que ela tá falando? Ela provavelmente achou que a minha tela de fundo do computador era a foto de uma mulher qualquer gostosa. E por que tem uma foto de mulher gostosa no seu plano de fundo? Sim, o meu plano de fundo é uma foto da Anitta. Agora fez sentido.